Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, hoje o seu podcast em clima de Dia dos Pais, né? Eu e Leonardo Martinelli, os tios da mesa, Nelson Kunze e João Luiz Sampaio, os pais da mesa, muito felizes, porque passaram uma jornada wagneriana no Teatro Municipal de São Paulo. Hoje foi dia de estreia do Götterdämmerung, do fim de tudo, do final do anel, o fim do mundo, o crepúsculo dos deuses. Galera, o fim do mundo foi o fim da picada? Boa noite. Você acha que o mundo pode acabar em 2012? Pode parecer piada. No espetáculo, no geral, eu gostei bastante. Pegar a ideia geral, né? Você se propõe ao teatro e assistir um espetáculo, eu achei que foi tudo muito bacana, foi um super espetáculo. Mais uma vez, montagem do André Heller, a grande maioria com coisas bastante interessantes, soluções muito inteligentes, muito bonitas. A gente depois vai passar a ficha, mas aliado a um trabalho de cenografia, de luz muito bonito, excepcional mesmo, dando aí uma continuidade ao que foi feito, né, as boas coisas que foram feitas na Valquíria, e, enfim, deixando também aí uma promessa forte aí para um anel inteiro, né, como a gente imagina que talvez vá acontecer. Você quer ver o anel do anel inteiro? Não vou reclamar, eu gostaria muito de ter um anel, não só agora um segundo anel made in Brasil, mas um anel com a direção por um brasileiro, e um anel que está se propondo, né, tem aí confessado, abordar a questão, né, da cultura brasileira de alguma forma. E, por falar nisso, achei que de novo estava tudo muito equilibrado, achei que ele até usou menos essas questões, né, quantitativamente falando, a impressão da cultura brasileira, apesar de estar muito claro, mas... De novo, achei bem legal, né? O espetáculo como um todo, assim, um super programa, né? Certamente vale a pena e, assim, pelo menos essa é a minha impressão inicial do espetáculo como um todo. Depois a gente costura aí, vamos falar. Depois a gente faz umas maldades, senão ninguém ouve o podcast. Liberboss! Então, bom, antes de mais nada, é um prazer enorme poder assistir uma produção dessa no Teatro Municipal de São Paulo, né? Eu acho que, independente agora dos problemas que eventualmente a gente venha levantar aqui, foi uma produção ambiciosa. Veja já você que nós vamos levantar muitos problemas. O Chu e o Nelson já prometeram que a gente vai descer a linha. Continua. Em clima de eleição, a gente promete. Uma produção ambiciosa, um título complicadíssimo, quer dizer... quase 5 horas de música, muitas cenas para serem trabalhadas, então coisa que não é para teatro de província, digamos, né? E a gente poder presenciar isso no Teatro Municipal de São Paulo nesse nível que a gente assistiu, que foi um nível muito legal, é um prazer gigante mesmo, né? A gente deseja que isso consiga se institucionalizar, digamos, dentro de uma rotina de produção para o teatro. Eu acho que, assim, para começar isso, vamos ouvir ainda... João Luiz Sampaio, você que já está de mala pronta. Quando o João Luiz Sampaio está de mala pronta, não é para ir para Carapicuíba, não é para ir para Cajamar. João Luiz Sampaio, você que vai para a Europa acompanhar a turnê do Zesp, você que está com o programa do concerto muito rabiscado, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o que nós assistimos hoje ou com a mocinha que estava do seu lado. Mas, João Luiz Sampaio, o que você achou
do Crepúsculo. Bom, eu concordo com o Nelson, acho que é um privilégio de poder ver um espetáculo como esse. Acho que a minha grande curiosidade, para começar, com relação ao Crepúsculo, era ver como é que a proposta apresentada na Valquíria, em termos de concepção cênica, desse anel brasileiro, desse anel com elementos da cultura brasileira, se essa proposta ia se sustentar, né? Se ela ia se adequar aos outros títulos, enfim, e manter a consistência que foi mostrada na Valquíria. E eu acho que se mantém, eu acho que claro que é estranho a gente falar porque estão faltando duas, né? Então a gente pega Aliás, a gente devia avisar, não é para os gestores do teatro acharem que porque fizeram a última que acabou o anel. Pois né? Exatamente. Não é que teve o último capítulo que acabou a novela, a gente quer ver os do meio. Pois é, mas eu acho que aconteceu, apesar da gente não ter visto o Siegfried e o Ouro do Reno, mas queremos ver. Queremos ver. Acho que dá para dizer que existe, tem uma concepção aí muito bem pensada, enfim, e com uma coerência que não ficou na Valquíria. Quer dizer, quando essa ideia vai para o Crepúsculo, a coerência acho que se mantém. Mas eu concordo com o Chu, eu acho que aqui, talvez até porque a gente já tenha vindo da Valquíria com essa, enfim, foi novidade na Valquíria, talvez aqui já não fosse uma novidade, a gente já sabia que essa temática brasileira ia se manter. Talvez por isso eu também tenha ficado com a sensação de que aqui ela é mais pontual, ela é mais pictórica, até do que necessariamente ligada à estrutura narrativa, como aconteceu no caso da Valquíria. Para mim, eu acho que, bom, primeiro que eu vou dizer para vocês que eu escrevi o texto do programa, então eu sou completamente não isento, então quem quiser descartar o que eu estou dizendo pode descartar. Mas me parece que essa questão está mais depurada. Né? A questão da brasilidade não precisava mais ser mostrada ou afirmada, porque já não era o primeiro espetáculo. Aliás, como um todo, eu acho que o Crepúsculo representa um crescimento sensível com relação à Valquíria. Um amadurecimento em quase todos os aspectos envolvidos. Desde a nossa Furiosa, que a nossa bandinha estava tocando só há 3 meses, quando tocou na Valquíria, e aqui a gente já tem 1 ano de trabalho. Então, evidentemente, teve um monte de problema, porque, são 5 horas de música, em qualquer lugar se ouviria, mas me parece que, com relação à semi-tragédia que houve na Valquíria, parece que foi muito melhor. E também do aspecto cênico, me parece que houve uma depuração em todos os aspectos envolvidos. A plástica me parecia muito mais sólida, as soluções me pareciam mais consistentes, o trabalho de direção de ator me parecia mais refinado e mais apurado, muita coisa. E também eu vi soluções muito interessantes nas trocas de cena. Sim. As mudanças de cena, para mim, foram trabalhadas com muita inteligência, muitas vezes usando a luz para fazer isso. Uma coisa que o André trabalhou muito na Valquíria, mas aqui talvez até mais, ele trabalhou a profundidade do palco, mas dividiu em planos, e essa divisão em planos era feita por meio da luz. De modo que, por exemplo, na cena final da emulação da Brynhilde, você via no fundo as pessoas indo colocar oferendas no altar, na pira funerária do Siegfried. Mas isso não contaminava o palco, porque essa luz atrás estava apagada. Isso funcionava como silhueta, e tinha uma luz na frente na Brynhilde, o que foi uma lógica ao longo do espetáculo todo. Quer dizer, embora os elementos estivessem lá, ele os hierarquizava por meio da luz. Então eu acho que, no geral, a gente pode falar num amadurecimento geral das produções, até, quer dizer, amadurecimento dessa gestão, amadurecimento do teatro, quer dizer, o teatro, infelizmente, nefastamente ficou fechado muito tempo, e a Valquíria, no passado, foi feita com o teatro 3 meses aberto. Um espetáculo ambicioso de uma casa que estava se redescobrindo. Agora já dá pra gente falar de 1 ano de trabalho, etc., amadurecido, e já dá pra gente ver resultados sensíveis em todos, acho, em tudo que estava envolvido no teatro. Então, pra mim, o Crepúsculo é um espetáculo mais maduro, por incrível que pareça. Eu tenho problemas com o Crepúsculo, eu costumo gostar mais da Valquíria, mas aqui eu gostei mais do Crepúsculo, sem dúvida. Passar rapidinho aqui a nossa ficha técnica. Então, o espetáculo teve a regência do Luiz Fernando Malheiro, que, vale a pena lembrar, já fez esse título antes, inclusive com o ciclo todo em Manaus. O André Heller Lopes, né, que continua essa parceria com o Malheiro, né, que já veio de uma Valquíria anteriormente, de um Tristão e Isolda em Manaus. João ouviu, né? Não. Onde você estava? Continua, show. Tava lá, cara. Cenografia, Renato Teobaldo, Roberto Ronick. Desenho de luz, Fábio Rett. Figurinos, Marcelo Marques. E o mestre do coro, Mário Zaca.
musicalmente, gente. Então pergunta aí agora, vou tomar o lugar do Irineu. Opa, Antes, Iberboss. eu queria comentar um pouco isso que o Irineu falou. Eu não concordo tanto, sabe? Eu acho que tive a impressão que a Valquíria, do ponto de vista dramatúrgico e da maneira como foi contada a história, funcionou de uma maneira mais redonda, tive a impressão, sabe? Eu gostei aqui no Crepúsculo. O Crepúsculo é muito grande, né? São diversas óperas dentro de uma ópera. Eu acho que isso... Porque assim, eu gostei muito do primeiro e do segundo ato e achei que no terceiro ato caiu sensivelmente. Assim, vou concordar com você. Meio desajeitado e... Inclusive as soluções cênicas que foram propostas ali, né? E na verdade o terceiro ato, com a emulação da Brunhilde, ele cria, a gente tem uma expectativa grande em relação àquilo, e são soluções sempre muito complicadas, né? Fazer aquele negócio pegar fogo, depois o reno subir, depois o reno descer. Foi gozado, porque o Wagner passa um tempão para contar o resto da história, e ali que acontece um monte de coisa, então os acontecimentos se precipitam em muito pouco tempo, né? O encenador sempre tem pouco tempo. Eu nunca vi nada que me satisfizesse 100% nessa hora, na verdade. Então, bom, então para falar do que eu vi de problema, eu acho que nesse terceiro ato, algumas soluções me pareceram quase que simplistas. Mesmo porque ali teve a questão da projeção, que até funcionou, na questão do fogo e do mar. Eu acho que funcionou, mas foi uma coisa um pouco simples, comparativamente ao que a gente vinha antes. Eu acho que estilisticamente não combina com o resto. Pelo menos, enfim, e uma coisa que a gente até já conversou um pouquinho com o Chu, que eu achei um pouco esquisito, foi aquela mão, entendeu? Quer dizer, eu acho que você abrir mão do corpo do Siegfried lá no terceiro ato, como elemento cênico, você corre o risco de perder uma coisa muito importante. Eles procuraram uma solução com a mão decepada ali, que tinha o anel na mão, ainda vai lá, mas quando eles começam a pegar a mão e pôr a mão no peito e chorar a mão, eu acho um pouco até... Aliás, essa solução gerou, assim, o maior jogo de cintura que eu já vi num palco de ópera, que foi a nossa Cláudia Rittitelli cantando Gutu, né? Que quase derrapou ali. E ela se ouve muito bem com essa derrapada, ela não perdeu nem a afinação, nem o prumo, nem nada, assim. Incorporou como se fosse um elemento cênico. Isso eu acho até louvável, mas eu concordo com você, que eu acho que houve uma perda ali também. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Eu também, assim, concordo que acho que até o momento, né, da cena final, né, acho que a questão que quando você faz toda uma proposta, desde a Valquíria até agora, o cenário realmente mais concreto, jogando com luz, e de repente só no final, na última cena de, sei lá, um ciclo de 4 óperas, né, você vai usar essa linguagem do vídeo, pois é. Né, não se concatenou meio com o que ele vinha apresentando, né, independente da coisa em si. Outra coisa que, do ponto de vista eu que estava na plateia, pelo menos, para mim funcionou, mas me pergunto se outras pessoas em outros patamares, quando se fazia as referências aos cavalos, né, que estavam muito em cima, eu não sei se já no terceiro andar as pessoas conseguiam perceber que tinha, e mesmo estava um pouco na penumbra demais. Eu ouvi muita gente incomodada dos cavalos serem boi. Eu sinceramente, para mim, não incomodou. Não pelo boi, mas eu acho que é uma questão que acho que por aquele aparelho do municipal ter que ficar em uma certa altura, então, para nivelar, acho que eles ficaram muito altos, e a interatividade mesmo, a presença deles, desses cavalos, bois, né, no discurso visual da coisa, ficou um pouco apagado mesmo. E realmente, será que as pessoas lá de cima estavam conseguindo ver? Né? Mas assim, é muito pontual. Quando eu estava batendo papo com o Nelson lá, esperando o carro naquela filinha de meia hora básica, essa coisa da mão, eu procurei ver até de um outro lado, porque na Valquíria teve toda se investiu tanto nessa linguagem visual dos ex-votos, né, das promessas, que se faz com
né, uma cópia de cera, de gesso, de madeira, de um membro que você pediu para curar. E eu achei particularmente interessante ver desse lado de vista, uma interpretação minha, nem importa se o André Heller pensou nisso. Eu também pensei né? nisso, eu também pensei Mas nisso. de aí agora o ex-voto não ser mais um ex-voto, né? O membro não é mais uma oferenda simbólica, ela é a mão cortada. Né? Eu particularmente não achei tão familiar. Num certo sentido, fecharia com a proposta plástica anterior, então. Agora, só com relação ao que você falou, mas eu acho também que a gente tem que levar em consideração que dramaturgicamente o Crepúsculo é mais mal resolvido do que a Valkyria também. Então talvez ele é um pouco mais desconjuntado do que a Valkyria. Né? Então acho que isso... Agora, ainda assim, eu acho que com relação à direção de cena, a direção de atores, algumas coisas me incomodaram. Eu acho que não ficaram totalmente bem resolvidas. Eu acho que a caracterização do Hagen, para mim, não ficou bem resolvida. Eu acho que tem trejeitos ali que lembram o Hunding, né? E acho que até talvez seja proposital, enfim, por até fazer essa... Mas foi um personagem que eu não entendi direito a que veio, quer dizer, a direção de cena dele é uma coisa que não... Mas, por outro lado, aí eu gostaria de destacar que foi nos pontos, acho que uma solução muito bacana, que foi justamente o momento que se vai fazer a trucagem ali para cima da Brunhilde, né, que se tem um jogo de espelhos, né, que aliás é uma linguagem que o André Heller já usou no Tristão e Isolda de Manaus, né, e achei muito bacana, né, quando ele esconde os dois rostos com o elmo, e você, até o momento que a coisa acontece, você não sabe se tem dois cantores em cenas, se é um cantor que está sendo refletido no espelho, e até a coisa ficar resolvida, achei especialmente feliz ali aquele momento. Eu acho que há vezes que essa cena me convenceu mais de todas, incluindo visões que a gente viu em DVD e Blu-ray, eu acho que foi essa. Isso eu acho que foi brilhante. Né, olha, compensatoriamente ao que eu falei antes também, eu quero dizer que os primeiros dois atos eles têm coisas lindíssimas, né? O começo da ópera com aquela tecelagem, aquela é uma coisa linda. O André, nessa se acertou na mosca, porque aquele prólogo eu tenho muita dificuldade com aquele negócio, e aquilo tava lindo, e a troca de cena, então isso que eu digo, ali as várias trocas de cena, a viagem do Siegfried pelo Reno, que é transformado no Rio São Francisco, e quem viaja não é o Siegfried, é o Rio. Eu achei também brilhante. E os cenários, a cenografia do Gibichon, lá do Salão dos Gibichon, também é muito E de legal. novo, aí a troca do Salão dos Gibichons para voltar para a rocha da Brunhilde. Quando ficam só silhuetas que ele apaga e começa a subir a sensacional. Muito legal. Então realmente tem soluções que são bárbaras, né? A ópera está muito bem mesmo realizada, inusitado, né? Porque de um lado, né? Mesmo no prólogo foi pro simbólico, né? Nos outros atos, mas o inusitado eu digo, né? Quando se caracteriza o fundo do Reno como aquela coisa meio mercado municipal de Manaus, né? Então aquela arquitetura do ferro, né? Com os badulaques pendurados, que realmente ali é um exercício livre, né? Do diretor, e que pelo menos ali funcionou muito bem. Vamos ver se no Ouro do Reno, na primeira ópera, ele vai voltar esse cenário, né? Mas ali achei que funcionou bacana. Abacaxi pérola da Paraíba, morango de Atibaia, vamos? Quer contar um pouquinho também? Leva morango, 2 caixas, 3 preguiça. Abacaxi pérola da Paraíba. Já provou um Paraíba hoje? Não, o João estava tão assanhado com as ninfas do Reno que é impossível que o André não retorne. Estava fazendo observações impublicáveis. Vamos falar da música. Você queria falar da música agora há pouco, então começa você. Não, hoje que falar assim, vocês falaram aí principalmente o Irineu falou da orquestra e tal, acho que realmente teve muita melhora do que a gente ouviu na Valkyria. Claro que está além do ideal, aquém do ideal ainda. Eu ainda acho que mesmo em relação ao que a gente já ouviu nas outras atuações da Sinfônica Municipal, que eu não sei o que acontece, que especialmente no começo, quando está todo mundo de ouvido atento na orquestra, invariavelmente dá umas derrapadas, muito desencontro, naipe de que não está se encontrando. Já vamos entregar a galera também, porque não sei se aconteceu com vocês, aconteceu comigo, com o João Luiz Sampaio, com todo mundo que tiver mais de um amigo da Sinfônica Municipal em redes sociais. A gente lia eles amaldiçoando Wagner e o Crepúsculo até a 29ª geração.
É difícil, né? Não é de mim. Aliás, deixar bem claro, é muito difícil pelo que está escrito e pela quantidade de música a ser feita. Mas enfim, né? Então já no começo você vê a coisa derrapando, meio complicado. E achei, assim, dentro de muitos pontos a ser valorizado da regência do Malheiro, mas que a orquestra estava chutada na dinâmica, sempre um pouco alto demais. Né? Depois, não sei como é que a gente pode avaliar essa questão junto com a performance vocal. Dependente disto, eu achei que tinham vários momentos que podia tirar uns cabelinhos, os fortes serem fortes, não fortíssimos. Né? Então parece que na hora que engrena, aí todo mundo toca alto. Né? Então eu achei que podia ter equilibrado, deveria ter equilibrado mais. Né? Teve vários momentos que eu vi que a coisa encobriu, e não pelos cantores. Foi pela a massa de som que estava saindo do fosso. Não, mas se bem que você tem que construir os grandes clímaxes também, né? Você tem que construir, a curva de dinâmica tem que vir junto com a teatralidade às vezes também. Às vezes você tem que soltar esse tipo de... Mas, por exemplo, solta, eventualmente, ali no momento que o coro entra. Mas teve um momento, mesmo com o corão todo cantando, que só tava vindo trompete, trompa, trombone na nossa orelha. Pô, aí você não compete mais, né? Mas, por exemplo, o momento que soltou, que foi bacana, que foi, inclusive, acho que, né, mesmo orquestralmente e principalmente cenicamente, um ponto ápice foi o próprio funeral do Siegfried, né, que realmente foi de arrepiar, né, quando a própria maneira como as coisas se movimentaram. Então, ali é o momento para soltar. Eu também continuo achando que o problema maior está na orquestra, sabe? Eu acho que a orquestra melhorou em relação ao ano passado, mas eu ainda acho que está devendo, né? E já o trabalho do Malheiro, mais uma vez, é incrível, né? Quer dizer, você conseguir conduzir lá 2 horas e meia de música sem pausa e conseguir fazer isso de uma maneira narrativa, de uma maneira que... Então, dessa vez eu achei que estava muito mais fluente. Da outra vez, eu achei que as limitações da orquestra ainda estavam truncando o discurso. É verdade. Dessa vez a gente teve uma coisa fluida, com um monte de problema de solinho, de desencontro, etc. Voou pena em vários lugares ali. Caiu nota no chão, um monte de... Quem passou lá para varrer depois, você não trabalha. Mas de qualquer maneira, você teve um fluxo dessa vez, que na outra me pareceu infelizmente truncado. E acho que, como o Irineu falou, eu acho que o principal com relação à orquestra é justamente perceber essa evolução com relação à Valkyrie. Quando a gente viu a Valkyrie, comentou aqui, a gente falou muito nisso, né? Quer dizer, a gente tocou muito na tecla de que a orquestra estava retomando, enfim, e de que precisaria ver como é que ela se comportaria dali em diante. Eu acho que hoje, ter percebido uma evolução, acho que foi muito positivo. Sim, não, tem um trabalho aí. Sem dúvida. Isso é muito positivo. Agora, as pessoas só ouvem o podcast para ouvir a gente falar mal de cantor. Eu não falo. Aí, quando eu me junto com um amigo meu, ele fala para mim, escuta, de quem nós vamos falar mal hoje? Eu devolvo a pergunta para vocês, de quem nós vamos falar mal hoje? Bom. Vamos falar mal de John Daszak, o Siegfried? Ou não? Eu acho que não é o caso, mas enfim. Não, acho que não é o caso. Agora, eu queria falar bem primeiro. Vou falar bem primeiro. Então já não pode falar mal. Denise de Freitas fazendo Walter, achei o máximo. Eu achei o máximo. Acusa aí, muito bom. Não, que é isso. Eu lembro que no ano passado Nelson, uma coisa... exatamente. No ano passado o nosso convidado especial, o Klaus Bieland, tinha anotado, feito a ressalva em relação ao alemão. O que você achou na verdade, agora? o ano passado fui eu que fiz a ressalva do alemão e o Bieland, ele na verdade não gostou da caracterização dela, da frica que ela fez, né? E isso eu não vou entrar no mérito, mas assim, o alemão dela melhorou sensivelmente. Não, tá ótimo. Obrigado por ouvir o podcast. Não sei se foi por isso, mas enfim, eu achei ela uma grande artista, com uma presença realmente muito especial, muito legal. E outro que para mim foi um destaque, e eu não percebi esse problema que o João até já levantou, foi o Hagen do Gregory Reinhardt. Esse cara tem um subwoofer na voz, como diz o João. Impressionante. Os graves têm uma ressonância. Mesmo uma presença. Assim, você reclamou certamente da presença teatral. Não, mas pelo menos no que foi se propôs, o cara chamava atenção. Ele foi um pouco caracterizado demais, talvez. Mas caricaturado, talvez. Caricaturado,
Mas eu acho que No Rudnick também, talvez ele seja um pouco estereotipado para atuar. Mas eu troco isso pela voz que o cara tem. Não, a voz é impressionante. Pra mim, negócio fechado. Não, com certeza. Se ele faz 2 ou 3 gestos aí que são um pouco demais, pra mim não incomoda nem um pouco, porque o que vem como qualidade vocal, pra mim é impressionante. Normalmente, com certeza. E mais uma vez outro que foi muito bem o Pepes do Vale, né? Como Alberis. Um momento, atenção, vocês que não gostam do Bob Wilson, o momento Bob Wilson do espetáculo, porque aquela luz era muito Bob Wilson que entrou. Aliás, uma projeção muito bem feita ali. Também acho. Finalmente, aliás, quem for montar a máquina, da próxima vez que fizer entrar um fantasma, não precisa fazer com inseticida, como fizeram em outras ocasiões. Achei no Pepsi estava lá, também gostei do Pepsi, mas pô, então o resto é tiro na nuca e vala comum? Não tem elogio ainda aqui, não tem elogio. Leonardo Neiva, tem elogio ou é tiro na nuca? E o Neiva, inclusive, fazendo um papel ingrato, né? Porque o Gunther é daqueles papéis wagnerianos que é tipo o Theo Raimundo no Lohengrin, assim. Você só percebe que ele tá fazendo alguma coisa e todos os outros naufragam, porque é um personagem com o qual você não tem a mínima empatia, né? Mas eu achei que ele tava bem sólido. Bem sólido. Inclusive, a gente sabia que era um que a gente conhece, que até a maquiagem era outra, e ele incorporou, isso é legal dele como ator, incorporou o tônus que foi dado pra ele do Gunther, né? Porque o Neiva, esse cara atlético, molecão, então, não, mas o Gunther é aquela coisa apagada, aquela coisa meio decadente, ele aquela coisa meio nojentona, e ele incorporou essa coisa meio fraca, tal. Achei não só como vocalidade estava bacana, mas como caracterização talvez uma das melhores, num papel que eu acho completamente ingrato, assim. É verdade. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Vamos pros Protagô, meu. Essa é uma ópera que tem Siegfried e Brunhilde o tempo todo. Peraí, nós vamos ignorar aqui. João Luiz Sampaio faz um círculo em volta da Cláudia Rittitelli que eu já elogiei porque ela deu um drible na... Já elogiei. Eu já elogiei, mas se você quiser falar mal, fica à vontade. Não quero falar mal. Mas ele estava assistindo lá, é porque... Mas a gente faz a lista, Vamos lá, Eliane Coelho... Eu acho que foi um desempenho importante. Sim. E acho também que tanto as normas como as lutas do reino, acho que também merecem acho que devia citar o nome delas, porque normalmente é aquela lista que ninguém lembra. Ping-pong, então, João. Primeira norma. Lídia Scheffer. Segunda norma. Keila de Moraes. Terceira norma. Jonete Dornelas. Voglind. Maíra Lauter. Belgunde. Flávia Fernandes. Fushilde. Laura Aibirê. Pronto, agora eu achei essas partes de conjuntos muito legais. Muito bem. E eu acho que eu preferi as das Filhas do Reno do que das Nornas. Mas, enfim... As Nornas são vozes mais difíceis da gente achar aqui no Brasil. É? Você conseguir 3 vozes graves assim bem mais complicado do que as Filhas do Reno, que são vozes mais leves. É um pouco mais simples da gente Mas conseguir foi bem, né? Para lembrar que a Lídia Scheffer e a Keila de Moraes, se não me engano, a Janete fez as Valquírias, foi uma das Valquírias na Janete, acho que não, né? Não, a Lídia e a enfim, Keila, se for, perdoe-nos, Janete. Né? Mas a Lídia e a Keila já tinham feito... A Maíra e a Laura, acho também. Você acha, né? Eu acho também. Eu vou olhar aqui. Continue enquanto eu olho o currículo aqui. Quer dizer, ninguém quer falar dos protagonistas, sinal de que ninguém gostou e tá todo mundo com medo. Não, bom... Irineu, acho que é você que é o especialista das vozes aí. Vai lá, dá um golpe de schnapps. Um gole de aquavit, como acontece na ópera do Fausta. Bom, John Dussack, que a gente conhecia cantando Loge, a gente conhecia de gravação, né? Cantando Loge no Anel do Zubin Mehta. Als ein Satz zumuten dem Mann für Weines Wonne. E fez o Siegfried aqui. Eu acho ele um ator muito interessante. Muito interessante. Bem dentro do papel. A emissão dele bastante uniforme, eu ouvi a voz dele a maior parte do tempo, talvez na cena final do Siegfried, talvez ele tivesse
um pouquinho cansado. Talvez no primeiro ato eu gostasse de ter ouvido um pouquinho mais de nuances na caracterização puramente vocal. Não na parte cênica, ele sempre tinha muita coisa interessante para fazer. Vocalmente, eu acho que o segundo ato dele foi o mais interessante de todos. Assim. Acho que no primeiro estava um pouco uniforme, no terceiro talvez um pouquinho cansado. Mas ele está tipo estreando no papel. Do jeito que ele é, eu acho que me parece que ele tem condições de aprofundar esse Siegfried, mas de qualquer maneira não é fácil eu achar um Siegfried. Especialmente aqui a gente está falando do mundo real, do ao vivo. As gravações, o cara descansa, caramba. Tal. Dá para equilibrar na mesa. No ao vivo é mais complicado. Então, o mais complicado, por exemplo, a gente vai falar, cantando Brunhilde, João, que é o historiador das vozes no Brasil, pode me desmentir, de uma das maiores cantoras líricas do Brasil no século XX, talvez a maior do pós-guerra, que é Helene Coelho. E ela sofreu para cantar essa Brunhilde. A gente ouviu ela cantando Isolda ano passado, que ela tirou de letra com muito mais facilidade do que foi essa Brunhilde, que tem pouca gente no mundo que consegue cantar esse papel inteiro. Você ouve lá no disco, que a pessoa descansa, que tem corte, caramba, mas aí neguinho dá a mesma intensidade o tempo todo. Aqui foi complicado, na verdade, num dos intervalos, a gente estava se perguntando se ele ia chegar no fim com voz ou não. Claro que ela é muito experiente, ela tem muito recurso, é musical pra caramba, é super intensa, mas, por exemplo, hoje pra mim ela usou a voz de peito, que é um recurso legítimo dela, que ela usa bem, pra mim hoje ela precisou apelar um pouco mais do que de hábito, assim, teve muita quebra de emissão, não estava ouvindo o tempo todo, inclusive as últimas notas dela na ópera eu não ouvi hoje, por exemplo, para falar. Então, quer dizer, eu nunca achei que eu fosse ouvir uma Brunhilde brasileira. É uma super cantora, é uma Brunhilde, mas eu acho que foi uma campanha mais ou menos como o Brasil no vôlei feminino na Olimpíada, assim, que chegou lá, mas suou. Eu acho que foi uma atuação humana, né? Numa ópera que é bastante complicada. Assim. Agora vocês podiam pôr vocês na reta também. Eu acho que é como eu disse. Enfim, a gente realmente no intervalo a gente começou a se perguntar se ela chegaria ao final, enfim. Eu acho que aquele trio do final do segundo ato foi a parte mais problemática. E realmente, o problema, no momento que você não conseguiu ouvi-la, o recurso de peito também, uma hora que começou a ficar demais e já não estava funcionando também. Agora, tem momentos, ao mesmo tempo, quer dizer, tem algumas passagens que ela faz de um jeito tão bonito, né, tão musical, por exemplo, na cena da Imolação, aquela frase em que ela diz, descanse, ó Deus, né? Ela faz aquilo de um jeito tão bonito, tão musical, que te ganha, né? Mas com certeza, a gente não está acostumado a ver ele com tanta dificuldade com o papel que ela recebeu. E vale a pena lembrar que mesmo em Manaus, quando ela fez a Isolda, ela fez num estado diafônico de chegar antes da resta falar que estava com problemas vocais, e ainda assim a coisa foi muito boa. Sim, ela saía para pigarrear, para catarrar, pelo que disseram pra gente, e Isolda não é um papel fácil. A gente não está dizendo que ela cantou uma coisa bem. Sim, exatamente. E temos que fazer ressalva também que a gente ouviu a Janice Baird fazendo na Valkyria a Brunhilde, soprano que vai fazer inclusive a Brunhilde da Ópera de Paris no ano que vem, e também não foi nenhum espetáculo. Foi talvez tenha sido mais uniforme do que Eliane, mas acho que eu prefiro Eliane, porque eu acho que os momentos, é o que você falou, os momentos compensadores, os momentos realmente bons da Eliane são realmente impressionantes. Eu acho, eu no intervalo comentava isso que é justamente isso. Eu prefiro a Eliane do que a que fez, acho que é Janice Baird, né, que chama a soprano que fez a Valkyria. Todos os problemas, e não eram poucos, eu acho que, como caracterização do papel, eu prefiro. Olha, eu gostei do elenco todo, de forma geral. Eu acho que foi um elenco muito bem, funcionou muito bem, assim, até como ele estava combinado, né? Da Eliane e do Siegfried, esse John da Sakai, eu gostei mais, eu acho, que da Eliane. Apesar de que eu também percebi de que ela
foi duro para chegar no fim. Também tive essa impressão. No terceiro ato já a voz talvez estivesse mais cansada ou coisa desse tipo. Mas os dois, como atores, aliás, todo o elenco funcionou muito bem, assim, a movimentação em cena, todos foram muito convincentes, como se falam, né? Todos funcionaram muito bem em cena. É um pouco essa, assim, o geral que eu vejo, né? Todo mundo curtiu o Crepúsculo. Será que nós vamos ter o resto do anel ou o anel do André vai ficar pela metade? Há tanto tempo eu vinha me procurando, quanto tempo faz, já nem lembro mais. Sempre correndo atrás de mim feito louco, tentando sair desse meu sufoco. Eu era tudo que eu podia querer. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.